Vou me transformar numa ilusão de óptica passando por esta janela bem aqui. Ok, eu tô... Não, tá ruim. Eu ia dizer, tô bem, mas não tô. Ok, você olha para essa janela e parece que ela está girando, só que aqui ela para. Aí eu continuo girando, mas é como se a janela girasse através de mim. O que está acontecendo? Deixa eu voltar um pouco. Essa é a primeira parte de uma ilusão em 3 partes. O que você está vendo? Bem, há uma janela e ela está girando, exceto que ela para e muda de direção, então a janela está oscilando para frente e para trás. É isso que a maioria das pessoas vê, só que não é isso que a janela está fazendo de verdade. Ela está numa plataforma giratória e gira sem parar. Isso se chama ilusão da janela de Ames. Eu vi isso num programa australiano antigo chamado The Curiosity Show e fiquei curioso. Neste vídeo eu vou explorar essa ilusão mais a fundo do que qualquer um já explorou. A janela em si não é um retângulo, é um trapézio. Dá para ver que esse lado aqui é bem mais curto do que esse aqui, e isso é essencial para a ilusão. E tem outra coisa essencial, ela é sombreada para parecer tridimensional, mas na verdade é apenas um cartão bidimensional com a mesma imagem dos dois lados. Então, agora que você sabe exatamente como esse objeto é e o que ele está fazendo, você consegue perceber corretamente a rotação em vez da oscilação? Eu ainda não consigo. Para o meu cérebro ainda parece que essa janela vai e volta. Ok, tive uma ideia. Vou prender esse cubo mágico no lado curto do trapézio para a gente acompanhar ele enquanto gira. Pronto? Ok. Ok, o cubo mágico está dando a volta, tudo parece normal. Mas agora o que é isso? Parece que o cubo mágico continua girando, mas a janela está oscilando para frente e para trás. Lá vai o cubo mágico lá por trás. Eu nem sei mais o que está acontecendo. Caramba, olha isso. Parece que o cubo mágico soltou e está flutuando sozinho, bem na frente da ilusão toda. O que está rolando? Beleza, novo plano. Vou tirar o cubo mágico e enfiar uma régua bem no meio da janela. Então, não tem como a gente ser enganado pela ilusão, certo? Beleza, lá vamos nós. Beleza, a régua está girando. Mas espera, agora a janela está indo para trás? Uau! Uau, a régua está atravessando a janela. Isso está fazendo coisas que eu sei que são fisicamente impossíveis, mas é assim que meu cérebro enxerga. Olha, lá vai de novo. A régua está girando junto com a janela, mas bem aqui a janela começa a voltar e a régua continua vindo. Mas o que? Como isso é possível? Não faz sentido nenhum, mas é assim que meu cérebro interpreta. Ele claramente prefere a ilusão a enxergar o que está acontecendo de verdade. A rotação contínua. Então por que isso acontece? Como essa ilusão funciona? Bem, ela foi criada por Adalbert Ames em 1947. E antes de se tornar pesquisador, ele queria ser um artista visual, então ele era fascinado por como as pessoas percebem formas e sombras. E, de acordo com ele, o segredo dessa ilusão é que todos nós estamos acostumados a viver, basicamente, em caixas retangulares. Você sabe, casas e quartos onde praticamente todos os cantos que vemos são ângulos de 90 graus. Portas, janelas, mesas e cadeiras estão cheias de ângulos de 90 graus. Isso é chamado de ambiente carpintado. Mas a menos que a gente esteja olhando bem de frente, os ângulos que chegam aos nossos olhos não são 90 graus. As imagens que se formam em nossas retinas geralmente são trapézios de variados formatos e tamanhos. Com a experiência, o cérebro sabe que aquilo deveria ser um retângulo com ângulos retos e usa essas formas estranhas para inferir profundidade. O que, em nosso mundo retilíneo, quase sempre está correto, mas não no caso de uma janela trapezoidal que nossos cérebros assumem ser retangular, daí a ilusão. Agora, se essa hipótese do mundo carpintado estiver certa,
Então seria de esperar que pessoas com menos contato com retângulos no dia a dia fossem menos suscetíveis à ilusão. E para testar exatamente isso, em 1957, psicólogos de Harvard tentaram a ilusão da janela de Amis, na África do Sul, com 80 crianças de 10 a 14 anos. 40 delas viviam na cidade de Durban, cheia de prédios, portas e janelas retangulares. As outras 40 eram de comunidades rurais próximas, onde viviam em cabanas redondas com poucos ângulos de 90 graus proeminentes. Quando os participantes ficavam a 3 metros da janela de Amis girando, com os 2 olhos abertos, 60% do grupo urbano dizia ver a janela oscilando. No grupo rural, apenas 17,5% viram a mesma coisa. Então, os resultados foram consistentes com a hipótese do mundo construído. As crianças com menos experiência com retângulos eram menos propensas a cair na ilusão. Mas essa não é toda a história. Quando sentados a 6 metros de distância e com um olho fechado, a ilusão era muito mais convincente. Agora, 90% dos participantes viam a janela oscilando, sem diferença significativa entre grupos urbanos e rurais. Isso significa que tem mais coisa acontecendo além da nossa experiência com retângulos. Na verdade, dá para ter uma ilusão parecida sem nenhuma linha reta. Esse é o círculo de De Heer. Quando gira continuamente, ele também parece oscilar para frente e para trás. Então, o que está acontecendo? Bem, ambas essas ilusões fazem uso de uma técnica chamada anamorfose, que tem sido usada por artistas há séculos, se não milênios. Esta é uma pintura de 1533 chamada Os Embaixadores, de Hans Holbein, o Jovem. Ela mostra claramente 2 figuras proeminentes, mas também há essa forma distorcida sobre o chão. Só quando você olha do ponto certo, lá do canto superior direito ou do inferior esquerdo, fica claro que é um crânio humano bem detalhado. Suspeita-se que a pintura foi feita para ser pendurada em uma escadaria, onde, presumivelmente, pelo canto do olho, você perceberia a imagem marcante do crânio, lembrando-o da sua própria mortalidade. Mas se você olhasse para a pintura de frente, bem, o crânio seria bem difícil de ver. A anamorfose envolve fazer uma projeção distorcida de um objeto. Para ver as proporções corretas, é preciso olhar a obra de um local ou com um dispositivo específico, como um espelho. Existem exemplos anteriores, como o olho de Leonardo da Vinci, que só assume sua forma correta quando visto de lado. Claramente, Leonardo sabia como lançar uma olhadinha de lado. E alguns podem argumentar que as pinturas rupestres de Lascaux, na França, de 17 mil anos atrás, fornecem os primeiros exemplos de arte anamórfica. Devido à superfície irregular da pintura, os artistas teriam que considerar como suas figuras de animais seriam percebidas de diferentes pontos de vista. A anamorfose também é central, talvez, para a ilusão mais famosa de Amis, a Sala de Amis. Amis criou seu primeiro quarto distorcido em 1934. Com um olho de uma perspectiva privilegiada, parece apenas um quarto comum, mas quando as pessoas se movem pelo quarto, fica óbvio que algo não está certo. Um quarto de Amis é construído pegando um quarto retangular comum e adicionando uma parede diagonal no meio dele. Depois, desenhe linhas conectando todas as partes principais do quarto, como cantos, janelas e assim por diante, até a marca do ponto de vista privilegiado, onde essas linhas cruzam a parede diagonal. Depois, adicione um chão e um teto. Se a projeção for feita corretamente, eles não só estarão inclinados, mas também distorcidos. Depois, conecte o chão e o teto com paredes trapezoidais e pronto. Você tem uma sala de Amis. Amis percebeu que existe um número infinito de diferentes geometrias de salas distorcidas que, quando vistas da posição privilegiada, criam imagens praticamente idênticas às de uma sala normal. Então, nossas percepções, longe de representar a realidade externa de forma transparente, estão constantemente diante da ambiguidade. E nossos cérebros, abaixo do nível da consciência,
precisam decidir qual das infinitas possibilidades estamos realmente vendo. Um tipo de ambiguidade envolve a percepção de profundidade. Qual dessas máscaras está voltada para fora, em direção à câmera, e qual é apenas uma impressão? Só com o movimento fica óbvio qual é qual. A gente, sem perceber, é muito sensível a pistas visuais que indicam se algo está mais perto ou mais longe. Objetos mais próximos normalmente são maiores e mais brilhantes, além de obscurecerem os objetos atrás deles. Mas podemos brincar com esses atributos para criar situações que desafiam nossas expectativas. Agora eu fiquei obcecado em fazer a ilusão da janela de Ames funcionar. Olha quantas versões diferentes eu fiz. E eu as fiz pequenas inicialmente e depois maiores. Tinha uma bola de discoteca neste cômodo. Eu nunca imaginei que isso ia ser útil. Então eu pensei na pergunta: como eu poderia me tornar como a régua que passa pela janela de Ames? E claro, então eu precisaria de uma janela de Ames muito grande. Então nessas férias, tá parecendo que a gente mora num museu de arte surrealista bizarro, ou algo assim. Ela precisava ter ao menos 2,40 metros em sua dimensão maior. Na verdade, ela é feita de 6 pedaços de compensado colados e parafusados juntos. Um dos desafios é deixá-la realmente fina, porque idealmente ela deveria ser apenas bidimensional. Então tivemos que chanfrar essas bordas aqui. Aí eu torcia esses cabos de metal que prendem a janela no teto, pulava pela janela e deixava os cabos desenrolarem. Certo, vou te mostrar algumas das melhores cenas que consegui e você me diz: funciona para você? Você vê ela oscilando ou só girando, como é de verdade? Eu percebi que a iluminação é muito importante. A luz precisa estar bem uniforme dos dois lados para te convencer de que ela está realmente oscilando. Quando o lado maior do trapézio está mais perto da gente, a gente percebe a rotação do jeito que ela é mesmo. Mas quando o lado maior vai lá para trás, ele ainda ocupa mais espaço no nosso campo de visão do que o lado menor. Aí o cérebro interpreta como se ele estivesse mais perto e girando na direção oposta. É por isso que a janela parece oscilar. Metade do tempo a gente vê a janela como ela é, e na outra metade a gente vê o lado maior como se estivesse mais perto, mesmo estando mais longe. Como desenvolvemos a habilidade de interpretar pistas de profundidade? Bem, parece ser uma habilidade inata que se forma muito cedo no nosso desenvolvimento. Eles mostraram a ilusão da janela de Ames para bebês de 3 idades, 5 meses e meio, 7 meses e meio e 9 meses. Eles veem a janela oscilando e como saberíamos se eles veem? Bebês têm uma preferência bem conhecida por novidades. Eles ficam olhando por mais tempo para o que é novo para eles. Então os pesquisadores primeiro mostraram um círculo girando normalmente. Depois mostraram ao mesmo tempo a janela de Ames e uma janela retangular girando. Os bebês de 5 meses e meio não mostraram nenhuma preferência especial pela janela de Ames. Mas os bebês de 7 meses e meio e de 9 meses ficaram significativamente mais interessados na janela de Ames, sugerindo que eles a percebem como fazendo algo diferente, presumivelmente oscilando. O motivo pelo qual tenho sido tão obcecado por essa ilusão é porque acho que ela confronta um dos grandes equívocos sobre a ciência, que é essa ideia de que os cientistas propõem teorias concorrentes. E então tudo o que você precisa fazer é olhar para os dados para decidir qual é a melhor teoria. A verdade é que existem muitas circunstâncias em que os mesmos dados podem vir de realidades externas muito diferentes. Para usar um exemplo clássico, o Sol gira em torno da Terra ou a Terra gira em torno de seu próprio eixo. A observação do Sol se movendo pelo céu por si só não resolve esse debate. Ou, para usar exemplos mais modernos, quando você faz uma medição quântica, a função de onda colapsa ou ela ramifica o universo. A velocidade da luz é realmente a mesma em todas as direções, ou ela difere e apenas a velocidade de ida e volta é c? Até agora, os dados não diferenciam essas teorias, e eu acho que dá para levar essa ideia além da ciência.
Quer dizer, talvez as ilusões do M sejam uma boa metáfora para a vida. A gente sente que percebe a realidade diretamente, como alguém olhando para dentro de uma sala de yames. Mas a verdade é que existe um número infinito de geometrias diferentes que pareceriam todas iguais. Sabe, hoje em dia muitas pessoas estão recebendo basicamente as mesmas informações fundamentais, mas chegando a conclusões muito diferentes sobre o estado da realidade. Então, nesse contexto, vale lembrar: algo tão simples quanto uma imagem girando pode enganar o nosso cérebro de um jeito bem impressionante. Então, devemos encarar o mundo e nossas conclusões sobre ele com um pouco mais de humildade e um pouco menos de certeza.